Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Vou explicar aqui rapidamente como é que funciona a ideia aqui da renda fixa. A palavra fixa, né, a gente já explicou anteriormente, você vai ter um principal e esse principal, em cima desse principal você vai ganhar uma porcentagem em juros. Então aqui, pessoal, nesse caso eu estou considerando aqui R$ 7.749 investidos, um valor aí que eu peguei do Tesouro Prefixado, lá diretamente do site do Tesouro Direto, e aí dá 10 tesouros prefixados lá, 2026, se eu não me engano. Essa taxa de crescimento aqui é em torno de 10,58%. Essa taxa de crescimento ela varia também, tá? Ela pode variar ao longo do período, principalmente por causa dessa questão do aumento da taxa de juros, né? Redução da taxa de juros que acontece ao longo do período, né? Então aqui, por exemplo, se você investiu 7.749, considerando uma taxa de 10,59%, né? 10,58% ao ano, aqui eu estou colocando 2 anos somente. Então isso lá no final do primeiro ano você tem R$ 8.569 para aquele título, né? Ele valorizou conforme aquela taxa de crescimento. No final, 2 anos aí, esse período é exatamente o período de maturidade ou de vencimento que você tem. No final desses 2 anos, 9.475. Ou seja, você sabe, nesse caso aqui eu estou simulando um pré-fixado, né? Mas vamos supor que o IPCA funciona aí mais ou menos dessa maneira, né? É bem parecido. Tem alguns detalhes que variam lá por causa da questão da variação do IPCA e tal. Mas vamos considerar que é o pré-fixado e entenda que funciona de uma forma bem parecida para o tesouro pós-fixado. No caso aqui nesse período você vai ter no final R$ 9.475 em 2 anos, tá? Esse é o crescimento, considerando essa taxa de juros. Ou seja, aqui coloquei essa situação. Vamos supor que acontece o seguinte, no primeiro ano, ok, a taxa é 10,58%. Aqui do outro lado que eu coloquei, né? Essa taxa aqui foi o crescimento aqui que eu teria no primeiro, 10,58%. Já essa aqui de 5,29%, eu peguei a metade, né? Caiu a metade, para o segundo ano, o segundo período. Lembrando que esse aqui é o período de vencimento, né? Esse período todo aí, o que aconteceu? No segundo ano, caiu a taxa de juros. Isso acontece, né? Na verdade, pode acontecer não exatamente no início do segundo ano. Eu estou colocando no início do segundo ano, só para facilitar aqui a explicação. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, se você tiver aquele título, o que vai acontecer? Eu coloquei em amarelo aqui. Considerando aquele preço de 8,569 lá no início do segundo ano, se você considerar essa nova taxa de juros de 5,29%, o valor final não vai ser alcançado de acordo com aquele contratado lá de 9.475. Lembre que no momento que você comprou foi fechado isso, foi pré-fixado, né? E aí, nesse caso, caiu a taxa de juros, foi para 9.022. Ou seja, aquele título não consegue alcançar, se eu mantiver nessa situação, não conseguiria alcançar 9.475. Então, o que tem que ser feito? Então, o pessoal reajusta, né? O mercado vai reajustar esse valor para que aconteça essa correção aí. Então, a nova correção vai fazer com que o novo valor daquele título vai fazer com que vire, em vez de 8,569, vai virar 899. É essa que é a situação que acontece, né? Então, agora, com 899, no final, eu vou ter aqueles 9.475, considerando agora a nova taxa de juros de 5,29% ao ano. Lembre que o contrário vai acontecer se a taxa aumentar, né? Se a taxa aumentar, aí o preço, no caso, vai se reduzir. Então, é isso que o pessoal, inclusive, pode utilizar como uma operação de marcação ao mercado, que eles chamam, né? Ou seja, em resumo, é como se você fizesse um trade aí com título público, né? Muita gente ganha, muitos bancos internacionais, inclusive Goldman Sachs, JP Morgan, entre outros, gente ganha dinheiro fazendo isso aí, com títulos de dívida lá da União Europeia, do governo americano, etc e tal. Então, isso aqui o pessoal faz para ganhar dinheiro, tá? Esse tipo de trade, essa marcação ao mercado aí. Obviamente, para fazer isso aí, você tem que ter uma estimativa da questão dos juros, né? Por exemplo, agora a gente está no final de 2021, nesse momento que você está vendo esse vídeo pode estar diferente o cenário, mas a gente está em alta de juros, tá? Essa alta de juros está crescendo cada vez mais e de repente pode estimar que vai chegar a um determinado pico. Vamos supor que chega aí a 12% ao ano de juros. Ah, chegou ali de repente no máximo. Aí o cara pode pegar e fazer uma operação desse tipo para que, na expectativa daqueles juros voltar a cair um patamar de repente de 3%. Então ele pode ganhar nessa transição aí, nessa variação dos preços aí que pode acontecer. Então, em resumo, de uma maneira bem simplificada, seria isso o que aconteceria na marcação ao mercado. Se você quer fazer e operar com isso, aí é por sua conta e risco. Você tem que entender que existe risco aqui nessas operações também. Mas a renda fixa, o principal objetivo dela, né, a gente vai detalhar cada vez mais isso,
E você pode utilizar principalmente para diminuir a volatilidade do seu portfólio, né? Você quer, de repente, um retorno garantido aí. Hoje está, por exemplo, um pré-fixado de retorno de 10,58% ao ano, não é pouca coisa, né? Por isso que muita gente fala que o Brasil é o país dos rentistas, né? Que utiliza essa questão dos juros para receber juros aí grandes aí pagos pelo governo, mas a gente não pode esquecer sempre que o Brasil oferece risco. Então, de repente, você colocar todo o seu patrimônio só em títulos pré-fixados, por exemplo, pode oferecer um risco aí que você não está nem percebendo, né? Que é risco de calote. Essa que é a realidade. O governo pode, de repente, ter uma dívida tão grande que não consegue pagar esse título pré-fixado, ou pós-fixado, não importa. Isso vale para empresas também. Então, por isso que é importante a diversificação, diversificar tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. Então, esse seria o resumo dessa história aqui no título, como é que funciona a marcação a mercado. E lembrando que essa marcação a mercado também você pode utilizar lá no título pós-fixado, né, que seria no caso o IPCA+, isso vale também lá, essa ideia vale também lá para os títulos privados, só que a diferença é que nos títulos privados a liquidez é muito menor do que os títulos públicos. Daí você não conseguiria, de repente, fazer tão facilmente isso quanto nos títulos públicos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e, de repente, aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.